Olá, graça e paz. Agora sim tive um probleminha. Deus seja louvado por esse dia. Bem-vindos ao nosso devocional 30 minutos sobre os Salmos, abençoando a sua vida. Quando você fala as palavras de Davi, a Bíblia diz que Deus prolonga a sua vida, os seus dias, a sua prosperidade é aumentada. Louvado seja Deus. Bom dia, amados irmãos. Olá, Rafael. Olá, Sueli, Sérgio, amados. Pastor Everton, Silvia Parente, aí de Portugal, tudo bem? Olá, João, graça e paz, amém? Bom dia, Jorge Fran. Louvado seja Deus, eu já declaro a bênção do Altíssimo sobre a sua vida, aquele que te protege, que te cerca de bondade, te favorece, te conduzirá ao melhor, ao que Ele planejou neste dia, de bênçãos, de graça sobre você, sobre a sua casa. Olá, Eliane. Amém, Quinha, bom dia. Bom dia, Fábio e Érica de São Paulo, amém. Bom dia, Fábio aqui de Gramado. Bom dia, Luciene, amém. Louvado seja Deus. Frio, Everton. Tá frio por aqui, graças a Deus, amém. Deus é bom. Shalom, Amália, amém. Pastor Samuel, Laura, Joaquina, graças a Deus, amém por vocês aqui. Amém, temos aí um compromisso nas nossas lives. Essa semana é uma semana atípica, porque nós vamos ter capacitação em Curitiba e a agenda altera um pouco, mas eu vou procurar gravar as devocionais normalmente, em nome de Jesus. Bom dia, Jairo, Petros, Guilherme, bom dia, amém, louvado seja Deus, aleluia, amém. Vamos compartilhar hoje os Salmos 55, louvado seja Deus, amém, aleluia, que gostoso poder compartilhar os Salmos. Tenho sido muito abençoado e creio que você também, amém, ao ouvir as palavras do grande homem de Deus, Davi, cheias de revelação, de uma vida normal, de uma vida comum, não é um Superman, não é alguém distante, mas ele coloca, como eu gosto de dizer, na mesa as suas entranhas, o seu coração, às vezes em expressões de tristeza, às vezes em expressões de ira, às vezes em expressões, né, de mágoa, de sentimentos, como esse salmo aqui. É um salmo onde Davi foi traído e ele expõe o seu coração de maneira a sentirmos a sua dor e passamos por isso também. Então os salmos nos trazem uma realidade da vida, né, o que vivemos, os sentimentos que sofremos nesse mundo, tanto de alegria quanto de tristeza, mas em tudo, Davi sempre louvava ao Senhor, porque o Senhor era o refúgio de Davi, e assim deve ser o nosso também, amém, louvado seja Deus. Davi disse assim: dá ouvidos, ó Deus, à minha oração, não te escondas da minha súplica, atende-me, responde-me, sinto perplexo em minha queixa e ando perturbado, por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilam. Estremece-me no peito o coração, terrores da morte me salteiam. Então veja as expressões de Davi, intensas, né? Expressões intensas de dor, de sentimentos, né? De dor no peito, sentimentos de morte até. Temor e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim. Então disse eu: quem me dera asas como pomba, voaria e acharia repouso, eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Veja, então o sentimento de Davi, né? Ele está debaixo de uma angústia no coração, sente aperto, sente o terror da morte. Ele queria asas como uma pomba para voar e sumir, né? Estar bem longe, fugiria e ficaria no deserto. Dá-me-ia pressa em abrigar-me do vendaval e da procela. Destrói, Senhor, e confunde os seus conselhos, porque vejo violência e contenda na cidade. Dia e noite giram nas suas muralhas e muros adentro. Campeia a perversidade e a malícia. Há destruição no meio dela. Das suas praças não se apartam a opressão e o engano. Então está falando da cidade, Jerusalém, cidade do grande rei, mas havia engano, havia realmente traição. Não se sabe precisamente a quem Davi se refere agora nesses versos,
mas ele passou por um dos sentimentos mais tristes, dolorosos da vida, né? A traição. A traição. Verso 12. Com efeito, não é inimigo que me afronta. Se o fosse, eu suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Bem, aqui está o ponto doloroso desse salmo de Davi, que expressa toda essa tristeza por causa de um amigo. Um igual a Davi, não sabemos quem, talvez Urias, que ele chama de amigo, companheiro, amigo íntimo, alguém que ia com ele louvar ao Senhor, que andavam juntos, que cantavam juntos, que viviam a vida comum, né? Isso nós encontramos, né, em maior profundidade no relacionamento de um cônjuge, né, de um casamento, que estava comigo e esse me puxou o tapete, me traiu, esse me enganou, esse feriu meu coração, apertos, sentimentos terríveis de morte, de desprezo, de inferioridade, surgem quando traições surgem na vida de todas as sortes. E Davi diz, olha, se fosse o estranho, se fosse o inimigo, isso não me afronta. Não me afronta o homem que passa na rua e me xinga. Não me afronta, ele é um desconhecido. Não me afronta aquele que no meio da multidão de repente se levanta contra mim no trânsito. Esse não deve me afrontar, esse não me fere, mas me fere aquele que é íntimo, aquele que está próximo, aquele em quem eu confiei, aquele em quem eu dei a mão, aquele em quem eu ajudei. Esse me fere. Essa realmente é a dor mais profunda, né? Davi diz, a morte, né, de fato, vem como sentimento. Ele chega, né, a pôr essas queixas, lamúrio diante do Senhor. Ele diz, livra minha alma em paz dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. E ele clama ao Senhor para que o livre de tudo isso. E Davi, não lendo todo o salmo, mas ele chega a dizer no verso 22, confia os teus cuidados ao Senhor e ele te sustentará, jamais permitirá que o justo seja abalado. Amém. Louvado seja Deus. Ao mesmo tempo que Davi expõe seu coração, ele clama para que o Senhor faça justiça, faça vingança, que elimine os inimigos que o assediam, e ele diz, confia os teus cuidados, as tuas preocupações ao Senhor e ele te sustentará, jamais permitirá que o justo seja abalado. Você sabe que você é justo na nova aliança, não pelo que você faz, não pelo que você fez. Você é justo porque você nasceu em Cristo Jesus como justo. Jesus é a nossa justiça, louvado seja Deus. E ser justo diante de Deus significa que os nossos pecados foram todos perdoados. Deus nos perdoou de tal maneira que não podemos, né, definir esse nível de perdão. Jesus diz que aquele que sabe que é muito perdoado, muito ama. Então, amor real, amor profundo e intenso é por aqueles que sabem que foram muito perdoados. Aquele que acha que não foi muito perdoado, ele é meio fariseu, talvez ele nasceu dentro de igreja, né? Ele nunca se desviou. Eu sempre brinco, pessoal, porque eu sou meio candidato a farisaísmo, né? Porque eu nunca tive problemas com isso, louvado seja Deus, né? Eu só tive uma namorada, essa namorada é minha esposa, para todos sempre, louvado seja Deus. Nunca aprontei para cá, nunca aprontei para lá. Então parece que tem uma vida assim, é um candidato farisaico, sabe? Aquele cara que nunca cometeu erros gravíssimos na vida. Bem, sempre dentro da igreja, desde cedo dentro da igreja, louvando ao Senhor. É um candidato realmente a ser um fariseu, hipócrita, religioso, que confia no que fez e não decepcionou tanto assim. Bem, isso é só religião, exterioridade. Deus reprova essas coisas. Se você sabe o quanto você foi perdoado, quanto o sangue de Jesus te perdoou dos pecados, você muito ama, muito ama. Oh, e eu louvo a Deus. Nós temos que levantar as mãos para o alto e falar, louvado seja Deus. Amém, que nos perdoou muito. Fomos muito perdoados, todos nós. Amém. Bem, eu queria então hoje falar sobre perdão com você. Amém.
sobre perdão. Como é importante o perdão. Jesus na cruz, sofrendo dores, os demônios o envolvendo, trevas possuindo aquele lugar, e Jesus olha para aqueles homens que zombavam dele, que feriam o seu lado, que batiam nele, que caçoavam dele, desce da cruz, e nós cremos em você. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O perdão, ele libera as pessoas. Amém? Jesus, se não tivesse liberado o perdão sobre aqueles algozes, jamais eles teriam oportunidade de serem, de fato, salvos no Senhor. Então, o perdão, ele libera a pessoa, libera você, coloca você na arena onde o Espírito Santo pode atuar, onde ele pode, de fato, fazer a vontade dele na sua vida. Bem, o Senhor Jesus nos ensina muito sobre o perdão, amém? Ele diz que se você tiver uma oferta para entregar para Deus, algo fazer para Deus, algo a fazer para Deus, e você se lembra que você tem alguma coisa contra algum irmão, então você deve deixar essa oferta. Não pense nessa oferta só uma oferta em dinheiro, uma oferta quando nas igrejas, nos cultos, nós chamamos as pessoas e elas colocam a oferta. O sentido é algo que você faz para Deus. Se você se lembra que há um problema com alguém, então você vai resolver isso, volta e oferece. Então veja que o nosso relacionamento, a realidade desse relacionamento com o Pai e o seu amor são comprometidos quando nós não perdoamos. Nós devemos perdoar como o Senhor nos perdoou. Amém? Na medida dele. Bem, se eu devo perdoar como ele me perdoou, a única maneira de perdoar de fato é quando eu tenho perdão do Senhor em mim, e por causa desse perdão em mim, eu perdoo. Amém? Então, assim como eu sou amado, eu posso amar. Assim como eu tenho paz, eu posso liberar paz. Assim como a alegria do Senhor é a minha força, eu posso expressar alegria. Lembre-se, Jesus é a fonte, amém? Jesus é a fonte da alegria, da paz, do perdão, da sabedoria, de todas as realidades da nova aliança, da justificação, da redenção, da santificação, é Cristo. Então é possível você perdoar aqueles que te feriram, você precisa perdoar, porque você pode receber do Senhor, assim como dele você recebe, você dá. Você faz isso no nome do Senhor Jesus. E é muito importante que você perdoe, que o seu coração seja puro. Falta de perdão gera ressentimentos, gera raízes mais profundas de amargura. Essas pessoas que permitem a falta de perdão se tornam pessoas insociáveis, muitas vezes críticas, pessoas que não se relacionam, pessoas que guardam de fato um peso de morte, um aperto no peito, que se vingam, colocando uma armadura emocional, porque foram realmente feridas. A dor é real, é profunda, ninguém pode negar. É difícil passar por uma traição, é difícil passar por momentos assim, o coração sangra. Mas a palavra de Deus diz que você deve, porque você pode perdoar, porque você tem o amor de Cristo habitando em você, na pessoa do Espírito Santo, amém? Então você pode liberar o perdão. Sabemos que o perdão não é um sentimento, eu não preciso sentir para perdoar, eu não preciso ver arrependimento no outro para eu decidir perdoar. Eu espero que ele ou ela se arrependam. Quando você vir algum sentimento de arrependimento, então você fala, agora eu perdoo. Não, o perdão é uma atitude da fé, amém? A fé atua pelo amor. Então você pode liberar o perdão pelo amor que está residente em você, na pessoa do Espírito Santo, seja qual for a ferida. Você tem que perdoar para que você seja liberto dessa pessoa. Quando você não perdoa, você se torna cativo das circunstâncias, dos pensamentos, da pessoa. Você tem as suas faculdades, habilidades naturais até alteradas. Há muitos problemas relacionados a enfermidades por causa de falta de perdão, de ressentimentos. A ciência comprova isso e a palavra de Deus acima de todas as coisas. Paulo fala em 2 Coríntios assim: a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós.
pois não lhe ignoramos os desígnios. Quando Paulo fala sobre Satanás, né, alguém que tem inteligência, que é um estrategista, que é o causador de todas as feridas, né, que é, de fato, destruidor dos relacionamentos, ele pode alcançar vantagem sobre nós. No contexto, Paulo está dizendo que essa vantagem lhe é dada quando não perdoamos. Quando você não perdoa, você dá vantagens ao diabo. Você coloca o diabo, né, num ponto legal de afligir a sua vida, de interromper muitas bênçãos que podem acontecer na sua vida. Quantos não são os testemunhos na história, né? Quantos talvez você, né, seja esse testemunho vivo. Mas eu me lembro de uma irmã que num dos nossos encontros, né, evangelísticos, ela não conseguia levantar os braços, ela tinha os braços travados e ela tinha que ser ajudada para ser vestida, porque ela não conseguia, completamente limitada, né? Não podia levantar os braços. E na hora do perdão, me lembro que ela ouviu a palavra e ela ali liberou perdão. Quando ela fez isso, né, eu estava lá, eu vi, ela levantou os braços para o alto, começou a celebrar aquele momento em Deus. Uau, uma cura instantânea, uma cura. Era uma opressão maligna por falta de perdão. Problemas, né, de casamento, traições, etc. Essas feridas de alguém íntimo, porque essas que doem, né? A ferida de um pai, de um filho, de um cônjuge, do irmão da igreja. Não é aquele que me xinga, né? que eu nunca vi na vida, que me fere, como disse Davi, mas é o que come comigo, né? Que está ao meu lado, que andou muitos anos. Esse, quando fala coisas erradas, nos trai a dor profunda. Mas você deve perdoar, porque a Bíblia diz que você deve perdoar. Lembre-se que os imperativos de Deus, as ordens de Deus, os mandamentos de Deus, eles não são como a lei. Na lei, você deve perdoar, você tem que ser santo, mas a lei não te dá poder para ser, poder para perdoar. A nova aliança, Cristo Jesus se tornou a fonte, a graça é a fonte de todos os recursos celestiais. Significa que eu posso perdoar porque eu tenho a realidade do perdão em mim, pelo amor do Espírito Santo. Amém? Então eu posso, isso é pela fé. Você age pela fé porque dentro de você está o poder de perdoar. E fé é declarar o que você crê. Quando você decide e declara, porque a palavra gera vida ou morte, você tem que liberar o perdão com os seus lábios, tem que perdoar especificamente lembranças, coisas que ainda perturbam você. Você deve se perdoar quando você causou problemas, você deve perdoar quem causou problemas para você, e muitos têm que perdoar Deus. Eu sei que teologicamente Deus não é passivo de ter erros, porque ele não erra, mas na experiência da vida o diabo certamente vai colocar você, né, numa situação, ele deseja fazer isso, que você se revolte contra Deus, você não creia na bondade de Deus. Por que ele permitiu? Eu perdi meu pai, eu tinha 6 anos de idade, e eu me lembro que eu tinha interrogações, né, vinham à minha mente, por que Deus ele permite que uma criança fique sem o pai? Por que ele permite essa dor, esse sofrimento, na expectativa de alguém que vai voltar e nunca mais volta? Vivia com esses sentimentos quando era criança. Achava que era temporário, que ele tinha ido para algum lugar e ia voltar. Ou outros que vêm, os pais indo embora, literalmente, são desprezados. Quantas não são as pessoas que, né, foram desprezadas? Acho que essa dor é muito maior, né? O próprio pastor Luísio diz que viu o pai dele indo embora e nunca mais voltou. Acho que essa dor é muito maior do que saber que alguém morreu. Bem, são sentimentos que ocorrem na vida. Nós, né, muitas vezes sofremos gravemente esses sentimentos, como Davi. Mas há uma resposta, amém? Confia no Senhor.
Entregue a Ele os seus cuidados. Entregue a Ele as suas aflições, sua dor, sua ansiedade. Fale com Ele, fale de coração. E você vai perceber o mover do Espírito Santo te levando a liberar perdão. Perdão. Você precisa viver uma vida livre, amém? Para que o diabo não alcance vantagens. Para que o seu coração seja puros. Puros verão a Deus. E a falta de perdão, ela macula os nossos corações. Amém? Nós devemos perdoar. Alguém já escreveu algo que eu acho que é muito real. Ele disse assim: devemos escrever as falhas de nosso cônjuge na areia, não em pedras. A lei escrevia as coisas em pedra, mas na nova aliança nós devemos liberar constantemente perdão. Casamento certamente é um lugar onde você tem que aprender a perdoar. Perdoar constantemente, amém? Qual foi a última vez que você disse para o seu cônjuge: me perdoe, me perdoe? Qual foi a última vez? Tem alguns também que usam o perdão como uma desculpa para um comportamento errado. Me perdoe, me perdoe, me perdoe, mas não mudam, não há uma mudança, porque arrependimento que libera perdão é uma mudança de mente. Se há uma mudança de mente, há uma mudança de comportamento. É fato que muitos brincam com a pérola, que é o perdão. Mas você que tem o conhecimento da graça, da luz de Deus, deve perdoar, amém? Perdoe, não permita que o diabo oprima a sua vida. A Bíblia diz que quem não perdoa está sujeito aos verdugos. Jesus fala sobre isso. Verdugos são atormentadores. Veja, um crente não pode ficar endemoniado, possuir um demônio, ser possuído, mas ele pode ser opresso por um demônio. A alma pode ser opressa, o coração pode sentir opressão. E muitos vivem debaixo de opressão. E a origem disso é falta de perdão. Falta de perdão. Não permita que o diabo alcance vantagem sobre você. Amém? Bem, você deve saber que a vida 2 ou a vida A, intimidade com a amizade, são as pequenas coisas que vão acumulando ao longo do caminho, porque você anda com essa pessoa, que podem prejudicar esse relacionamento. Então, aprenda a se liberar prontamente das pequenas pedras que vão acumulando na sua vida. Sabe, você é como se andasse com uma mochila, e você vai permitindo umas pedrinhas pequenas. As primeiras, as segundas, talvez 10, 20, você não sente muito, mas depois de uma caminhada de tempo e de anos, você foi acumulando pesos, e você se torna vagaroso, e aquilo oprime você, é uma opressão que você sente, por falta de perdão. Cantares 2 diz: peguem as raposas, apanhem as rapozinhas, antes que elas estraguem a nossa plantação de uvas, que está em flor. Então são as pequenas coisas nos relacionamentos diários que podem se transformar em grandes coisas, amém? Então pequenos corais se amontoam até se formarem grandes e duros como a pedra, que podem até afundar navios, sabia disso? Mas no começo eles são flexíveis. Então você tem que aprender a lidar no início, amém? Se há ressentimentos no seu coração, resolva ontem, amém? Resolva ontem, resolva ontem. Não guarde ressentimentos contra os familiares, pais, irmãos, marido, esposa, companheiros, amigos de trabalho. Quantos não são sócios que foram traídos, se viram em bancarrota da noite para o dia porque foram traídos por pessoas. São esses sentimentos profundos do coração que apertam, fazem sangrar a alma, e você não pode deixar dentro de você. Hebreus diz: atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Quando você anda com alguém amargurado, você vai sentir o espírito
espírito angustiado e amargurado dessa pessoa. Isso vai se tornar ao longo do tempo numa raiz profunda, raiz de amargura, né, que vai tirar a criatividade, o brilho desta pessoa. São pessoas, né, difíceis de se relacionarem, pessoas às vezes extremamente críticas, pessoas que não conseguem de fato expressar o amor, não conseguem mais confiar em ninguém. Elas criaram uma armadura ao redor do seu coração porque foram feridas, né? Foram feridas. Mas o perdão liberta você. Não permita que essas raízes de amargura separem você da graça de Deus. Veja, seja faltoso separando da graça, nem haja raiz de amargura, porque esses sentimentos impedem você de desfrutar da graça de Deus. Você não vê Deus, não vê a bondade, não sente o amor, isso é prejudicial para você. Amém? Então você deve liberar perdão. Não importa o que fizeram com você, libere perdão. O Senhor Jesus que diz que você deve perdoar como o Pai te perdoa. Se você não perdoa, você não participa do perdão do Pai. Se você entende como Deus te perdoou, Ele era justo. Jesus podia atirar a pedra naquela mulher adúltera. Ele era o único que poderia lançar a pedra e Ele não condenou. Deus não nos condena. Deus nos dá o perdão. A graça nos disponibiliza o perdão. O perdão como algo real, para que você receba e para que você dê o perdão. Então, quando você sabe o quanto foi perdoado, quando você entende o amor de Deus, quando você compreende a justiça de Cristo que te perdoou, e olha, nós somos pecadores, todos nós estávamos destinados ao inferno, esse era o nosso destino, esse é o nosso mérito, ir para o inferno, mas Ele nos salvou, Ele perdoou os nossos pecados, todos eles. Bem, quando você entende esse perdão profundo e grande, que Deus, que é justo e é amor, então Ele condena o pecador, por isso Jesus foi condenado, mas Ele traz perdão através do amor. Então Deus equilibrou essas duas verdades na cruz, a justiça e o amor. Como Pai, Ele sentia a dor de condenar o filho, mas como Deus justo, Ele tinha que condenar o filho. Então o filho foi condenado, mas o amor permanece para que todo aquele que nele crê, né, não pereça. Então esse amor que nos trouxe salvação, quando você vê esse amor de Deus por você, então você não se coloca como alguém justo acima da justiça de Deus. Ora, Deus é justo e te perdoou. Deus é justo e nos perdoou. Então, quando você diz, eu não vou perdoar essa pessoa, olha o que ela fez por mim, olha, a sua justiça se coloca acima da justiça de Deus. Compreende isso? Porque Deus, Ele não fez contabilidade do seu pecado. Ele não ficou contando e falou, bem, esse sim, aquele não. Ele perdoou todos. Essa é a justiça de Deus. Então, quando você perdoa, você está simplesmente refletindo aquilo que você recebeu. Você reconhece que a justiça de Deus te perdoou. Ora, se ela te perdoou, eu também posso perdoar. Amém a todos que me ofendem. Bem, a falta de perdão, então, pode gerar muitos problemas, muitas consequências, falta de prosperidade na sua vida, um casamento que tem problemas, né, ressentimentos que não se resolve. Como que é o perdão? O perdão é uma atitude de fé, como eu disse, mas o perdão resolve o passado. O perdão resolve o passado. Amém? Resolve. O diabo, obviamente, vai continuar assediando você, pondo pensamentos, imagens na sua mente, que você perdoou, mas olha aí, os sentimentos estão aí. Haverá uma luta, haverá uma resistência. Eu me lembro de pessoas que, né, me magoaram, eu tive sentimentos assim, de pessoas que eu considerava, e é uma luta, e eu me lembro que o Espírito me ensinou algo. Eu disse assim, Satanás, enquanto você trouxer essa pessoa na minha memória, essa imagem, o acontecimento que me inibia, que me impedia, me dava calafrio, aquela situação me deixou embaraçoso, né, difícil de sair daquilo, e é uma questão emocional do coração. Eu disse, quando você trouxer de novo uma imagem daquele que eu perdoei, eu vou abençoá-lo. E o diabo fez isso, com certeza. E eu me lembro que eu falava o nome da pessoa, e eu abençoava a pessoa. Eu abençoava ela mais do que a mim. Acho que não durou 3 dias, para o diabo perceber que era melhor parar com essas coisas. E aí, simplesmente acabou. Um bálsamo
foi derramado, né? A cicatriz fechou completamente. Não havia nenhum tipo de sentimento, sem esforço algum, nenhum sentimento contra a pessoa, nada disso. Coração livre, mas há uma batalha. Às vezes você libera o perdão, mas o diabo anda ao redor e ele quer ainda ferir você. Então você se apropria pela fé. Faça isso, abençoe, abençoe. Você vai ver que o diabo não quer que você abençoe ninguém. Amém? Porque a bênção é como um bumerangue. Você libera a bênção e ela volta para você. Abençoarei os que te abençoarem. Amém? Há uma reciprocidade na bênção. Bem, o Senhor diz então que você deve perdoar, reconciliar-se com os que te ofenderam. Problemas? Quantos toleram problemas com os pais, com as mães? Quantos não são os irmãos ainda que carregam esses problemas? E eles não sabem que a prosperidade foi bloqueada, que eles comprometem o tempo da vida, que a prosperidade foi comprometida. As pessoas vivem mal, vivem, né, com trabalhos cansativos, que não desfrutam de liberdade. E não há liberdade interior, não há realmente o coração livre. Por quê? Por falta de perdão. Amém? Então Jesus diz, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir e ganhasse o teu irmão. O Senhor não diz para nós varrermos a poeira para debaixo do pano, amém? Jesus em Mateus aqui 18 diz que você deve falar pessoalmente, em particular com a pessoa. Bem, se isso não resolveu, se você, né, está na igreja, essa pessoa também, então você leva 2 ou 3 para julgar. A igreja tem poder de julgar. Bem, se essa pessoa não se reconciliar, se houver mais problemas ou eles aumentarem, então você traz ao conhecimento da igreja. Entendemos que a igreja ali envolve certamente o pastor, a equipe ministerial, para que seja julgada a questão. Mas não pode ficar assim. Você não pode carregar a falta de perdão. Aleluia. Louvado seja. Eu não percebi. A hora passou. Já são 7h32. Oh, Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Amém. Bem, o orgulho que pode impedir você de perdoar as pessoas. Amém. Então, você que tem o coração de Cristo, eu quero orar por você, para que você libere sempre o perdão. Amém. Se você está precisando de cura, receba cura. Mas essa cura se processa quando você usa os seus lábios, essa atitude de fé, como eu falei, e declara o perdão. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu oro pelo irmão e irmã que me ouve nessa hora, que ouve essa live, que ouve esse vídeo. Se ele está debaixo de opressão, se há ressentimentos, amargura no coração por feridas, como Davi, Senhor, que foi ferido pelo amigo íntimo, por aquele que andava com ele, por aquele que ele confiou, em nome de Jesus. Que o Senhor traga agora, ó Pai, a palavra, a luz, para que o teu filho, tua filha, perdoem. Em nome de Jesus, que eles liberem o perdão sobre esses que os ofenderam, sobre si mesmo. Que eles possam, Senhor, Deus amado, encontrar em Ti agora, no Teu Espírito, a força para liberar a fé, em nome de Jesus. E sejam curados. Amém. Assim eu oro por você. Amém. Deus te chamou para viver o melhor nessa terra. Não deixe o diabo enganar você. Não deixe as feridas criarem raízes profundas de amargura, de ressentimento, impedirem você de ser a pessoa que você nasceu para ser. Amém. Você é o melhor que Deus tem nessa terra. Acredite, você, aos olhos de Deus, é a pessoa certa. É a pessoa como Ele quis, para realizar toda a vontade dEle, para desfrutar do melhor da vida. Não deixe que as coisas do mundo, as pessoas, as circunstâncias, firam você e impeçam você de ser. Amém? Aquilo que você nasceu para ser. Um abraço carinhoso. Em nome de Jesus, não deixe de compartilhar essa palavra com alguém. Certamente alguém precisa ouvir isso. Um abraço, até amanhã, em nome de Jesus. Deus continue te favorecendo muito nesse dia. Tchau, tchau.